Olá, tudo bem? Eu tô Agatha. Eu e a professora Patrícia tem um negócio muito importante para falar para vocês. Olá, meu nome é Patrícia Araújo, sou orientadora aqui no CCI Cascavel Velho e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, direcionado principalmente para pais responsáveis e para todas as pessoas que convivem ou têm crianças e adolescentes por perto. Vocês já devem ter visto algo relacionado ao dia 18 de maio, seja no nosso WhatsApp, na TV ou em algum lugar por aí. Trata-se do dia em que nós enfatizamos o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Portanto, a gente vai estar trabalhando esse mês com essa temática tão importante. Hoje eu vou falar sobre alguns sinais que servem como indicadores de que uma criança ou adolescente possa estar sendo vítima de exploração ou abuso sexual. Por isso esse assunto também é importante para você que é tio, tia, avó, vizinho ou que tenha contato com alguma criança. Afinal, o futuro do mundo é responsabilidade de todos nós. Nós também vamos saber o que fazer ao se deparar com uma situação assim. Então, para começar, nós vamos aprender a diferenciar o que é abuso e o que é exploração sexual. Abuso, em geral, é cometido por pessoas muito próximas à criança. Avós, tios, irmãos, padrastos, pai, em alguns casos até a mãe e amigos da família. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, não é uma questão típica dos países subdesenvolvidos e também não escolhe classe social. O alvo preferencial do abusador são as garotas numa extensa faixa que vai de 0 a 14 anos. Mas isso não quer dizer que os meninos fiquem de fora. Não é preciso haver necessariamente contato físico para caracterizar o abuso sexual. O agressor por vezes se contenta em ver a criança tomar banho, pede que se dispa na sua frente, mostre o órgão genital, dance nua ou simplesmente sente no seu colo. Por outro lado, existem aqueles que não se satisfazem apenas em observar de longe e não colocam limites no seu repertório de perversões. Já a exploração, quando de alguma maneira ocorre a comercialização de materiais ou a prostituição, ou seja, quando o crime envolve dinheiro. Muitas vezes, pessoas se enganam muito ao dizer que se existe prostituição ou qualquer algo que seja consentido, não é um crime, porque a criança ou adolescente quis. Mas nós, enquanto sociedade brasileira, temos o dever e a obrigação de proteger quem ainda não pode responder por algo tão sério e que exige um nível de maturação biológica e neurológica tão desenvolvidos. Então sempre que um adulto ou até mesmo um adolescente mais velho alicia um menor, isso se caracteriza como crime. Vamos agora então aos sinais que podem servir como indicadores. O primeiro que eu trago para vocês é a mudança de comportamento. Normalmente acontece de maneira muito brusca. Então uma criança que é extrovertida passa a ser introvertida, ou que é uma criança calma passa a ser muito agressiva. E a mudança de comportamento pode acontecer com uma pessoa específica, seja da família ou não. Um outro sinal que pode servir como indicativo é a proximidade excessiva. Apesar de alguns casos a criança ou o adolescente se afastar do abusador, em outras situações acontece uma proximidade. E quanto menores são as crianças, há mais probabilidade do abuso ocorrer por alguém de dentro da família, que tenha mais proximidade. Por isso, fique de olho se ao chegar na casa de alguém, algum parente ou algum vizinho, algum amigo da família, a criança some por determinados períodos, ou se uma pessoa maior que ela tem muito interesse em ficar sozinha com a criança, em outros cômodos, gosta muito de levar para passear, é bom ficar de olho. É importante enfatizar que no Brasil, 95% dos casos de abuso e exploração sexual com menores acontece por pessoas próximas. E em 65% desses casos existe coparticipação ou participação direta de integrantes da própria família. Um outro indicativo pode ser a regressão, quando as crianças já tinham abandonado certos comportamentos infantis e de repente voltam a apresentar esses comportamentos. Coisas simples como fazer xixi na cama, chupar o dedo, coisas assim. Só que também não podemos generalizar. Isso acontece em outras situações também. Tá? Então, se a criança está apresentando isso, não é um determinante, mas é uma coisa também para você ficar de olho. Um outro fator a ser observado é a questão dos segredos. Uma criança não deve guardar segredos dos familiares mais próximos, das pessoas que ela confia. Então, tenha uma boa relação com seu filho, com sua filha. Estimule ele sempre a contar as coisas para você. Evite pedir que a criança guarde segredos. Porque o
abusador geralmente ameaça, faz tortura psicológica ou acaba querendo comprar a criança com brinquedos, com coisas assim, e sempre vai pedir segredo. Então, manter uma boa relação com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, enfim, com essa criança que você ama e cuida, é muito importante. Uma outra coisa a se observar também são os hábitos. Normalmente, uma criança que é vítima de abuso sexual apresenta uma mudança repentina nos hábitos. Tanto na escola, às vezes a criança ia muito bem na escola, passa a ir mal, na alimentação, comia bem, passa a não comer tão bem assim, e no sono, começa a apresentar muitos pesadelos ou dificuldade para dormir. Então, muito importante que pode aparecer como indicativo são questões da sexualidade. Então, uma criança que passa a, de repente, ter muitas dúvidas, a questionar muito ou a trazer no vocabulário coisas relacionadas a sexo, a órgãos genitais. De onde que essa criança está tirando isso? Às vezes, a primeira reação dos pais, dos responsáveis, é de reprimir, né? De falar, não está certo falar sobre isso. Mas a criança não tira nada do além. Então, onde que ela está vendo isso? É bom sempre investigar. Outra coisa que as crianças costumam fazer é reproduzir muito em desenho. Então, às vezes, desenhando órgãos genitais, desenhando situações, é um bom indicativo para você ficar de olho. Então, a criança, até mesmo às vezes com os próprios familiares, costuma agir de maneira diferente, tocando ou falando coisas de cunho sexual. Um outro indicativo também são as questões físicas, as questões que aparecem no corpo. São possíveis traumas, lesões que possam parecer roxos, inchaços nos órgãos genitais. Agora que nós falamos um pouco sobre os sinais e os indicativos, é importante que a gente fale também sobre o que fazer caso você desconfie ou tenha certeza que uma criança esteja passando por esse tipo de situação. Mesmo que você não tenha certeza, que você desconfie, Disque 100. A denúncia pode ser feita de maneira anônima. O Disque 100, ele recebe, analisa, investiga os casos. E além disso, se você não se sentir à vontade para fazer a denúncia no Disque 100, lembre-se que você também sempre pode buscar ajuda, auxílio, aqui no CCI ou em algum serviço da assistência social próximo da sua casa, CRAS, CREAS, qualquer centro de referência. Eu tenho certeza que a equipe vai te receber muito bem e vai poder te auxiliar nesse processo que é difícil, que exige muita coragem, mas que também é muito admirável. O abuso e a exploração sexual infantil atrapalham o desenvolvimento da criança e do adolescente e deixam marcas, traumas que ficam pelo resto da vida. Por isso, se você presenciar, desconfiar ou até sonhar com algo assim acontecendo perto de você, denuncie. Disque 100. Denuncie Denuncia o abuso e a exploração a puta exploração sexual infantil. sexual infantil. Disque 100. 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 Proteja a criança. Disque 100. Proteja nossas crianças e adolescentes. Disque 100.